Tiago, olha, eu que agradeço o teu convite, tá? Eu tenho uma gratidão muito grande pela atividade de consórcio, de um modo geral. Eu recebi inúmeros convites para participar de lives desde o início dessa pandemia e eu aceitei todos muito rapidamente, com muito prazer, porque eu entendo que na vida a gente precisa retribuir o que recebe, né? E assim, se hoje a minha empresa tem uma presença e uma atuação em diversos segmentos, isso se deve muito ao consórcio. Por quê? Pelas portas do consórcio, eu entrei em grandes companhias brasileiras. À medida em que me convidavam para um treinamento na área de consórcio ou para qualquer atividade na área de consórcio, eu acabava conhecendo o pessoal de seguros, o pessoal de garantias estendidas, o financiamento, o banco. Então, isso foi trazendo uma contribuição enorme para o desenvolvimento da minha consultoria, que no ano que vem completa 25 anos. A gente já está no ano 25, né? E é uma empresa que acabou criando escola, né? Ela acabou contribuindo muito para o desenvolvimento de grandes equipes. A gente teve o prazer de desenvolver administradoras e o potencial comercial de administradoras de todos os segmentos, dos maiores bancos, as administradoras independentes, com quem eu tenho um vínculo afetivo e muito carinhoso, e especialmente com a ABAC. A ABAC é uma casa de amigos. Então, hoje, eu posso te dizer que, assim, ter esse vínculo com a ABAC, que me convidou para coordenar o Prêmio ABAC Compartilhar, que é o prêmio mais importante do segmento, entregar a coordenação desse prêmio para a minha empresa foi a maior honra que a gente poderia ter na vida, porque isso deu uma demonstração de confiança, de credibilidade, mas especialmente de amizade. Então, que legal isso. aqui, Deixa eu te interromper só um instantinho para colocar isso. Veja, você transbordou na vida de muitas pessoas o teu conhecimento, né, treinando as pessoas com muito carinho, com muita dedicação, e isso te abriu portas que provavelmente você nem esperava que chegaria nesse nível, né? Isso é algo muito especial. Quando eu estava falando agora com a minha esposa sobre isso, quando a gente entrega primeiro, a probabilidade de você receber algo na proporção igual ou muito maior é muito grande. E isso é algo que não tem comparação, né? Tiago, qual que é a tua idade? Eu tô com 34. Tá. Então, eu vou te dizer algo que você pode considerar e ter a mais absoluta certeza. Quando você serve com alegria, quando você não coloca o interesse comercial ou dinheiro na frente dos seus relacionamentos, acredite no que eu vou te dizer, a tua recompensa é certa, ela é absolutamente certa. E as pessoas, elas costumam olhar para oportunidades bem embaladas, quando as oportunidades vêm em papel de presente, com fitinha dourada. Não, às vezes eu olho para o que parece ser uma bola quadrada, uma oportunidade embrulhada em papel de pão, amarrada com barbante, eu invisto naquela oportunidade, eu digo sim primeiro, porque eu receberei o sim ali na frente, de tantas outras formas e por tantas outras portas. Não duvide disso. E Com isso, para mim, certeza. é uma lei sagrada. É uma lei absolutamente sagrada. Legal. Aproveitando aí, a Meire acabou de entrar aqui, tá dando um oi. Disse que fez treinamento com você. Ela estava numa live com a Maíra Nogueira agora há pouco. Maíra mandou um super abraço para você, né? Eu contei que ia fazer live com você hoje, mandou um abraço muito especial para você. Queridos amigos do Brasil inteiro, o que eu fiz de amizade por esse Brasil, você não tem ideia, né? Então, assim, é muito comum hoje
quando eu faço uma live ou quando eu participo de qualquer evento ou promovo qualquer coisa, daqui a pouco começam a aparecer os amigos de todas as administradoras, né? Isso é uma delícia, né? Isso é uma Isso coisa é fantástico. gostosa. Vem gente de Honda, de Yamaha, de Caixa, de Banco do Brasil, de Bradesco, de todas as empresas e até de outros segmentos, né? Isso me deixa muito satisfeito, muito feliz. Com certeza, isso é fantástico. Pedro, eu sei que o teu tempo é muito precioso, é muito corrido, e para a gente não perder o nosso tempo aqui, não perder o foco, gostaria que você começasse contando um pouquinho da tua trajetória no consórcio. São mais de 25 anos de experiência, aí, como você conta, e como é que começou essa questão no consórcio? Como é que tudo começou para você nesse segmento? É uma história muito interessante, porque tem algumas coincidências que são até engraçadas. O consórcio no Brasil, ele nasceu em 1962, e eu também, né? Eu nasci no ano em que o consórcio nasceu. E com 15 anos, 15 para 16 anos, eu só pensava em jogar basquete. Eu tenho uma altura um tanto quanto... eu tenho 1,83 m, né? Então, eu gostava de jogar basquete e ainda gosto muito do esporte basquete, mas hoje eu mais assisto do que jogo. E a minha mãe, ela se incomodou um pouco com esse negócio de ir para a escola de manhã, almoçar, dormir lá para as 3h30, 4 da tarde, treinar basquete até as 7, 8 da noite. E aí começa a namorar, e aí as minhas notas começaram a cair de performance. A minha mãe falou, não, esse cara precisa trabalhar. E eu morava numa cidade chamada Lins, interior de São Paulo, onde, na época, existia uma única grande empresa. E nessa grande empresa, ela tinha um amigo de infância, seu Aguiar. E ela ligou para o Aguiar e falou, Aguiar, me arruma alguma coisa para esse moleque trabalhar. E era uma administradora de consórcios, que foi uma das maiores do Brasil. Essa administradora de consórcios, ela me deu a oportunidade de passar por uma carreira. Eu entrei nessa empresa como office boy. 16 anos depois, eu era diretor da agência de propaganda, que era uma das 35 empresas desse grupo que não existe mais. Uma administradora de consórcios que sofreu intervenção do Banco Central, já na gestão do Banco Central, logo que o Banco Central veio. O Banco Central fez uma verdadeira devassa no segmento, né? E essa empresa, infelizmente, ela tinha algumas irregularidades e acabou por desaparecer. Mas, nessa época, eu já tinha plantado todos os meus relacionamentos através do consórcio. Então, o consórcio sempre esteve na minha vida. 25 anos de consultoria, mas eu comecei a trabalhar em consórcio em 1976. Ou seja, eu nasci 10 anos depois disso. Eu era um garoto, eu era um menino, né? E assim, eu tive a oportunidade, através dessa empresa, de começar a atender a conta publicitária da ABAC, porque ali começou o meu relacionamento com a ABAC. E eu comecei a participar dos chamados CONIACOS, Congressos Internacionais de Administradoras de Consórcio. Então, imagina o seguinte, por volta dos... Você tem 30 aí? 34. 34. Com 34, eu já participava de congressos para falar sobre consórcio no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, fui ao México, para falar do marketing em consórcios. Daí você tem noção do tempo que eu estou dedicado a esse negócio. Então, assim, Ou olha... seja, são 44 anos de dedicação 44, ao consórcio. cara, e assim, ó, eu não te falo isso com vaidade. Eu te falo isso com amor. Eu tenho amor a esse negócio. Se tem uma coisa que me faz feliz hoje é ver o consórcio sendo vendido em lotéricas, sendo vendido em agências bancárias, em correspondentes bancários, o consórcio sendo vendido em franquias
de empresas que comercializam seguros, né? Essa popularização do consórcio, ela me faz muito feliz. E eu acredito que está só começando, Thiago. Eu acho que nós temos um horizonte ilimitado. Muita coisa vai acontecer de positivo para a gente. Exatamente. O legal de ver isso, que, como você falou, o consórcio está sendo vendido em todos os lugares. E também para todos os tipos de pessoas, para todos os perfis, né? Hoje a gente consegue atender uma doméstica, uma diarista, um autônomo, você consegue atender um advogado, um empresário de alto, né, de alto calibre. Você consegue atender todo mundo com o consórcio e oferecer solução para todos, né? Isso é algo fenomenal, isso é algo fantástico. E assim, muita gente por desinformação, né? As pessoas, elas não têm a menor ideia da quantidade de cotas de consórcio que são comercializadas para empresas dos mais diversos segmentos. Pessoas jurídicas que fazem renovação de frota e compram 300, 400 cotas em grupos diversos de grandes administradoras, porque sabem fazer a conta da estatística do giro da contemplação e mantêm as suas mega frotas sempre com veículos novos, sem pagar juros de financiamento. Sim, né? sim. E isso sem contar as grandes construções que se fazem, né? Um exemplo que eu vejo aqui na minha cidade, Almirante Tamandaré, que é vizinha de Curitiba, foi construído recentemente um hipermercado, que ele já é muito grande na cidade e nas cidades vizinhas, e foi construído através do consórcio. Então, acho que são 5 ou 6 terrenos que foram comprados e a construção foi feita por meio do consórcio. Então, não só nas frotas, mas em tudo, isso se encaixa em tudo. Agora, existe um equívoco muito comum daquelas pessoas que acham que o consórcio ele favorece exclusivamente as classes de baixa renda. As pessoas não têm noção, né? Então, por exemplo, quando eu digo que a John Deere tem grupos cujo valor médio de cotas é 1 milhão, 1 milhão e 200, quando a Massey Ferguson ela vende equipamentos, grandes colheitadeiras que custam verdadeiras fortunas, através do consórcio, as pessoas às vezes têm dificuldade de acreditar. Por quê? Porque acham que o consórcio é para moto, né? Aliás, a moto é muito impulsionada no Brasil pelos negócios em consórcio, isso é notório. Mas, assim, o consórcio está presente em todas as atividades, em todos os segmentos, e ele responde cada vez mais pelo financiamento imobiliário no Brasil. Ele tem uma participação cada vez mais importante e significativa. Isso tende a crescer. Nós já fomos muito pequenos como modalidade de financiamento imobiliário, apesar de sermos autofinanciamento, mas nós crescemos cada vez mais. A nossa entrega hoje é algo que salta aos olhos. É impressionante. É verdade. Então, a gente consegue atender todas as demandas e cada vez mais cresce. O número de profissionais que está se especializando também tem crescido bastante, principalmente com a força da ABAC, né? Isso tem se tornado algo fora do comum, né? Para quem olhava o consórcio com maus olhos, hoje é meio que obrigado a ver nas estatísticas decolando a cada dia, né? E atendendo os mais diversos segmentos aí. E assim, né? Uma coisa que surpreendeu muita gente, mas sinceramente, a mim não surpreendeu, é que o consórcio manteve performance e arrecadação durante a pandemia. Muita gente achou que seria uma tragédia, as pessoas vão deixar de pagar porque os ainda não contemplados vão encarar como uma suspensão de um investimento, que nada. O número maior que eu escutei foi de uma retração aí de 7%, já recuperada. Cara. Então, assim, é um segmento que só surpreende. Ele deixa todo mundo assustado com a pujança. Exatamente. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção
foi que quando começou essa pandemia, eu estava numa fase de transição. Eu trabalhava como autônomo dentro do escritório de um amigo e ele me deu a ideia, Thiago, abre teu CNPJ e se torna um representante para você ter ganhos maiores, isso vai ser legal. Então no começo do ano eu comecei a fazer essa transição e eu me despedi dele numa sexta-feira e quando foi na segunda-feira, quando eu ia começar sozinho a minha empresa, fechou todo o comércio, veio a quarentena. Então eu fiquei ali perdido, né? Sem saber o que fazer. Como é que eu vou vender agora? O pessoal está perdido sem saber o que está acontecendo, a bolsa despencou e tal. E aí eu assisti uma live sua junto com o Valdir Gaioso. E nessa live você falou, olha, não é o momento realmente de você querer vender. Olha para a tua carteira, liga para todos os clientes, acalme, ofereça consultoria, incentive eles a pagar, provavelmente vai despencar os lances, eles vão ter chance de ser contemplados e tal. Você deu essa dica. No dia seguinte eu fiz isso. E uma outra coisa que eu disse naquela live, que eu considero muito importante, é o seguinte: por favor, observe que agora as pessoas têm mais tempo para você. Você se recorda disso? Exatamente. Recordo perfeitamente. O que eu acabei de te falar? Oportunidade em papel de pão, querido. Oportunidade em papel de pão. Você queria o quê? Você queria abrir a tua representação no melhor momento da economia do Brasil, com todo mundo fazendo fila na porta do teu novo CNPJ para comprar de você? Não, quando todo mundo recua, acelere. É verdade? Exatamente. Exatamente. E foi justamente o que eu fiz. Eu peguei aquela dica e, ó, no dia seguinte liguei para todos os clientes desses 3 anos que eu estou aí, que estou engatinhando, né? Então, liguei para todos os meus clientes, falei, olha, o segmento de consórcio permanece firme, eu sempre te dei toda a assessoria e continuo aqui, conte comigo, se for possível, pague o seu boleto em dia, você vai correr o risco de ser contemplado nesse período, aproveite. E todos os meus clientes me agradeceram imensamente por esse feedback, por esse atendimento, por esse cuidado. Todos eles pagaram. Então, como a gente recebe com recorrência as comissões, eu não fiquei abandonado, eu não fiquei sem ter o que receber. Foi muito especial isso, né? E justamente nesse meio, eu acabei tendo novas vendas, novas indicações de clientes e tem sido algo muito especial para mim. Mas aquela dica que você deu, né, aproveitar o tempo do cliente que ele está disponível e dar todo o apoio, toda a consultoria e incentivo para ele. E isso acabou crescendo ali a minha venda. Você quer ver outra coisa, Thiago? Eu fiz uma live com o pessoal da Caixa Seguradora. São 200 profissionais que respondem pelo fortalecimento do consórcio na rede Caixa, né? E eu disse para eles o seguinte, olha, nós somos profissionais da positividade. Você quer melhor momento para dar lance? Você quer melhor momento para entrar numa assembleia e dar lance quando está todo mundo pensando no que vai fazer? Você vai lá e dá um lance mais competitivo do que antes da pandemia. Acorde, né? Então, nós temos que ser especialistas em olhar para o lado cheio da taça, né? Não ficar assim, olhando para as limitações, assustados, não. Nós temos que encontrar as oportunidades, treinar o olho para ver a oportunidade. Eu faço isso profissionalmente, né? Eu faço isso com essa visão. Com essa visão, o que aconteceu comigo? Alguns clientes foram contemplados porque aproveitaram essa dica, né? Foram contemplados. Eu falei, gente, pensa comigo o seguinte: muita gente vai ficar desempregado, muita gente vai ter que vender carro ou até imóvel abaixo do preço de mercado, as lojas vão ficar desesperadas para vender. Se você contemplar nessa fase, você vai pegar a melhor oportunidade. Mas não deu outra, Pedro. Todos os clientes que acataram esse conselho continuaram pagando e tive várias contemplações nesse período já da pandemia. Então, é só pegar essa dica, é só pegar essa visão e permanecer olhando o lado cheio da taça, olhando as oportunidades, como você bem disse. Eu recebi uma mensagem de um colega teu dizendo o seguinte, né? Eu estava no auge do desânimo e aí você falou, ligue oferecendo consultoria. Lembra quando eu te procurei e você não teve tempo? Agora você tem tempo. Dedica um pouco desse teu tempo para eu te explicar algumas coisas a respeito do consórcio. E aí eu recebi uma mensagem muito carinhosa de um colega teu, dizendo que numa oferta dessa,
se não me engano, foi na terceira tentativa, ele vendeu uma cota de R$160 mil de imóvel, né? Quer dizer, então, é isso. É a programação mental, né? Quer dizer, a gente sempre ter uma visão positiva das coisas e sair trabalhando e sair oferecendo. Então, assim, Exatamente, oferecer a solução, né? eu estou muito otimista. Eu estou muito otimista. Eu tenho certeza que nada melhor para oferecer consórcio do que um sujeito que se assustou com uma pandemia, que sentiu faltar café no bule, que teve medo das compras irresponsáveis e dos financiamentos irresponsáveis que assinou no passado. Puxa vida, se eu tivesse me capitalizado no passado e não tivesse feito tanto financiamento irresponsável, hoje eu teria reservas, eu teria dinheiro aplicado. Então, nada melhor do que um consumidor que passou por um susto. O consumidor que passou por um susto é um cara muito legal para a gente conversar sobre pensar nos seus investimentos, nas suas aplicações financeiras com uma nova mentalidade. Como o Igor Pereira está dizendo, né? Ele falou o seguinte: nós fazemos o momento, e é verdade, a gente é que faz o momento, né? Então Exatamente. é muito satisfatório isso. Demais, demais. Mas Pedro, voltando um pouquinho com relação à sua trajetória, você deve ter visto muita mudança nesse mercado de consórcio, né? No meio dessa sua trajetória. Mudou muita coisa do começo para cá, não? Cara, assim, aquela realidade não existe mais, né? Então, por exemplo, quando eu me recordo que as administradoras elas tinham uma atuação regional e muitas vezes abalada na sua credibilidade, por conta de um negócio que não tinha maturidade, né? E eu me recordo bem que eu ouvia falar assim: nossa, o dia que os bancos entrarem no segmento, nós estamos ferrados, porque eles vão tomar conta de tudo, eles vão engolir todas as empresas pequenas. E eu sempre disse para os meus clientes o contrário: o dia em que os bancos ingressarem no segmento, o produto vai ganhar maturidade e todos nós nos beneficiaremos. Por quê? Porque daí o mundo vai se dividir entre os grandes balcões, aqueles que vendem o consórcio e mais 400 produtos, e os especialistas. Os especialistas são aqueles que vendem exclusivamente o produto consórcio. Então, é natural, é muito natural, que, no meu entendimento na época, que isso aconteceria. E a prova está aí, né? Quem diria que um dia a gente teria boa parte da força de vendas do Brasil, né? Já credenciada. Hoje, as pessoas se qualificando, as pessoas buscando uma qualificação oficial para se credenciarem a vender, né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi um Bradesco patrocinando um jornal nacional com o produto consórcio, né? Isso demonstrou que o segmento passava já por uma transformação profunda. Sim. Porém, a gente está vivendo uma outra esquina e quem não se der conta disso pode sofrer um pouco, que é o ingresso na vida digital. Exatamente. Ferramentas tecnológicas. Saber se comunicar melhor, como nós dois estamos nos comunicando aqui hoje, né? Saber que hoje a gente tem a facilidade de conversar, eu aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo,
você em Almirante Tamandaré, no interior do Paraná, e o meu amigo Macambira, que entrou aqui agora, lá de Fortaleza, né? Meu amigo Genison de Ribeirão Preto, ou seja, nós estamos aqui num pequeno bate-papo nacional, Então, por que vender só ao alcance dos olhos? Por que não Exatamente. estabelecer meios de comunicação em que o que passe a valer a partir de agora é o teu talento, é a tua capacidade de compartilhar informações, de ensinar, de multiplicar bons conhecimentos, né? De compartilhar Exatamente. boas práticas. Enfim, é isso, perder a timidez. É disso que eu falo. Perder a Exatamente. timidez. Né? Por quê? Porque nada mais nos segura. Eu não preciso só vender para aquele que eu consigo visitar. Eu consigo vender para aquele que me atribui credibilidade. Exatamente. Eu tenho vivido justamente isso, Pedro. Ultimamente, eu tenho alguns clientes até fora do Brasil, mas que são amigos, que já me conhecem e me procuraram lá no começo da minha carreira. Mas hoje eu comecei a enxergar um público muito maior, uma necessidade em especial. Por exemplo, entrou aqui o Jô da XJ6, que é a moto de alta cilindrada. Eu comecei a perceber que essa piazada por aí, espalhada pelo Brasil, tem o sonho de ter uma moto de alta cilindrada e não tinha como financiar e muito menos dinheiro para comprar à vista. O que eu fiz? Eu comecei a oferecer a solução. Falei, pessoal, vamos bater um papo? Eu tenho um consórcio que vai te ajudar e vai te realizar o sonho. Eu tenho atendido cliente de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Tocantins, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, tudo pelo celular, pelo WhatsApp, pelo Instagram. E daí quando eles me perguntam, tá, mas tem tido muito golpe, Thiago, e aí? Eu sei que você é um cara legal, gente boa, mas como é que eu sei que isso é seguro? Bom, primeiro, a empresa que eu estou te apresentando você conhece. É multinacional. Conhece? Conheço o nome. Consórcio você já ouviu falar. Você não me conhece. Então, dá uma olhadinha nas minhas redes sociais, veja o trabalho que eu tenho realizado já ao longo de 3 anos, os clientes que têm sido contemplados, que têm feito depoimento. Aí você vai se sentir seguro. Mas nem precisa falar mais muita coisa. Pessoa, o que eu preciso fazer para fechar então? Tem acontecido isso. Então eu tenho aproveitado isso e tem dado muito certo. Tiago, eu vou te fazer uma afirmação aqui. Se você me perguntar hoje o que é mais seguro, colocar o dinheiro numa cota de consórcio ou aplicar esse dinheiro em alguns produtos financeiros, tipicamente de investimento, eu posso te assegurar que comprar uma cota de consórcio é mais seguro. Especialmente porque o Banco Central criou um modelo de fiscalização para os consórcios que é obsessivo. Ele é extremamente seguro, né? A administradora, ela só pode colocar a mão e ela é fiscalizada à distância no saldo dos grupos. Ela só pode pegar o dinheiro das taxas. Ela não tem acesso ao fundo comum, ela não pode mexer no fundo comum porque ela é fiscalizada à distância diariamente. Então, assim, colocar o dinheiro numa cota de consórcio hoje, não importa que a administradora seja vinculada a uma multinacional ou não. Outra coisa, eu tenho um amigo que se especializou, olha que interessante, em vender cotas para os brasileiros que trabalham no Japão, como investimento. Então é o seguinte, o obstáculo, ele existe para quem se impõe, né? É aquela história, se eu tenho uma crença em obstáculos, diante de obstáculos eu vou ficar, é natural. Agora, é óbvio que se eu acredito em potencialidades, se eu me coloco a serviço de um mundo novo, né? O meu modelo de consultoria digital está indo muito bem. Eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer. A pessoa entra numa landing page e ela preenche as informações, ela contrata um módulo de consultoria, um plano de ação, um diagnóstico e um plano de ação. Ela pode pagar isso no cartão de crédito em até 10 vezes. Ela agenda a data da primeira reunião. Eu nunca imaginei
que eu poderia vender um contrato de consultoria em módulo digital. E eu já estou fazendo isso com sucesso. Cara, é muito legal. Eu tenho uma equipe muito legal que trabalha comigo. E, assim, isso tem me trazido muita felicidade, porque, cara, é um mundo novo. É um mundo novo e a gente tem que se entregar a ele, entendeu? Não Tem. adianta ficar resistindo. Uma coisa que eu penso muito sobre isso, tenho pensado, o mundo evoluiu praticamente 5 anos em 5 meses nessa pandemia, né? Evoluiu demais. E a gente tem que acompanhar essa evolução. Quem não acompanhar vai ficar para trás, né? O vendedor de consórcio ele precisa se adaptar, se moldar em situações, né? E isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. E além disso, é claro, além de estar se adaptando e se moldando, está sempre buscando conhecimento para isso, né? Porque, como a gente falou no início, você atende cliente mais simples, né, com menos estudos, não sei se eu posso usar essa expressão, e você atende cliente de alto nível, de intelectual. Eu lembro da live que você falou com o Valdir Gaioso, você falou, eu discuto consórcio no STF, se for preciso. Claro. Então, ou seja, além de se adaptar, você tem que ter muito conhecimento para atender. Olha, Thiago, eu estou trabalhando agora num grande projeto de consórcio para energia fotovoltaica, tá? É um canal de vendas maravilhoso, maravilhoso, né? As pessoas foram para dentro de casa, elas viram a conta da energia crescer, e esse meu cliente é especialista em ensinar a pessoa a ver em quanto tempo ela recupera o seu investimento. Imagine você vender um produto desse que tem ticket médio de 33, 35 mil reais pelo consórcio, sendo que, assim, eu posso programar, eu não preciso substituir a energia da minha casa por fotovoltaica amanhã, não é uma demanda desesperadora, eu posso planejar isso, né? Então, eu estou trabalhando agora num grande projeto de vendas de consórcio de equipamentos de energia fotovoltaica para residências e empresas, né? E assim, ó, não tem limite, não tem limite. O consórcio ele só cresce, ele só se expande. A importância dele para o mercado imobiliário, para o segmento automotivo, a importância dele para o agronegócio, cara, é ilimitado, né? E aí, É ilimitado. assim, quando eu digo que eu conheço vendedores do segmento, você sabe do que eu estou falando. Quando eu digo que eu conheço vendedores que mantêm renda de 50, 60 mil reais mensais, sem se descabelar, com relativa facilidade, administrando carteira, com boa administração de carteira, vendedores cujos vendedores deles são seus próprios clientes, que indicam pela assessoria. As pessoas falam, não, você está de sacanagem, você tá mentindo para mim. 50, 60 mil reais de renda regular, né? E o que esses caras fazem? Nada, eles ensinam, eles orientam. Eles orientam o lance, eles orientam a boa compra, eles orientam o planejamento, eles sabem explicar as coisas de uma forma correta, coerente, sabem fazer contas, se comunicam bem. Basicamente é isso. Ninguém precisa ser gênio para ser feliz no consórcio. A verdade é essa. Eu fiquei muito feliz outro dia que aconteceu comigo. O meu pai e minha mãe precisaram de um advogado para resolver uma questão para eles. E meu pai, ele é muito saído assim para falar, bem falante, né? E ele chegou para o advogado e falou, você já fez consórcio? O advogado falou, não, eu já fiz no passado e até estou pensando em fazer um novo. Por quê? Aí meu pai falou, meu filho é especialista em consórcio. Vou falar para ele vir aqui falar com você. E eu liguei para esse advogado, marquei um horário, fui atender ele. E no final da conversa, depois da assinatura do contrato, ele falou, olha, gostei de falar com você pelo seguinte, já passaram vários vendedores de consórcio por aqui, mas a gente não fala a mesma língua.
Eu pergunto, eles não sabem responder. Quando respondem, respondem gaguejando. Quando eu quero saber de alguma informação, eles não conseguem me explicar de uma forma que eu entenda. E você chegou aqui, a gente consegue conversar na mesma linguagem. Eu falei, nossa, fiquei tão feliz com isso, sabe? Uma pessoa simples como eu, de família muito simples, com pouca instrução, e eu consegui atender um cara do nível dele, de intelectualidade, muito bem. E tanto deu certo isso, que a advogada que é parceira dele no escritório já me chamou para a mesa dela também, procurando informações, que ela tinha um monte de dúvidas, que também tinham deixado ela com mais dúvidas do que informação quando passaram por lá. E resultado, fechei com ele, com ela, e hoje ela me indicou mais um amigo que eu acabei de chegar do atendimento. Thiago, sabe uma coisa que me chama a atenção? Assim, pessoas que só sabem vender pelas chamadas características intrínsecas. Isso me chama muito a atenção. Então, assim, você mentaliza 4, 5 benefícios. Benefício carne de vaca, benefício que todo mundo sabe. Cara, é o seguinte, se eu ficar aqui falando o que você já sabe, você vai dormir. Eu preciso te surpreender, eu preciso falar coisas que você não está habituado a ouvir. Né? Por exemplo, quando eu digo em treinamento, olha, é o maior investimento disfarçado de dívida que já existiu na face da Terra. Não, mas como assim? É investimento disfarçado de dívida. Porque você paga como se devesse um boleto que, na verdade, você está pagando para quem? Você está pagando para você. Aquilo não é de ninguém, aquilo não é da administradora. Tem uma parte ali que é taxa, mas aquilo é teu. Você está pagando para você. Então, vamos entender o seguinte, você estabelece compromissos financeiros com todo mundo. Você paga boleto adoidado. Não é possível que você não encontre espaço de pagar um boleto para você, pelo amor de Deus. Estabeleça uma dívida com a pessoa mais importante da tua vida, que é você, caramba. Mas É uma questão de colocar como prioridade, né? Eu até falei para um cliente outro dia, chamei a atenção dele. Um cliente me procurou, um amigo aqui, bem conhecido, me procurou querendo fazer um consórcio para comprar casa e tal. Eu falei, ó, consegui um plano especial, algo bacana que vai te ajudar, e tirei algumas dúvidas dele. Passou 4 meses, ele atrasou a parcela. Eu liguei para ele e falei, meu amigo, você não quer comprar a sua casa? Eu estou fazendo o meu melhor por você e faço o meu melhor por mim e pago os meus consórcios também. Mas se você não colocar isso como prioridade, você vai continuar pagando aluguel durante 15, 20 anos e você vai ver as pessoas crescendo. Ou é prioridade, ou não perca tempo. Né? Continue pagando seu aluguel e seja feliz. E aí ele deu uma acordada para a vida. Então, assim, né? Muitas dessas coisas acabam me chamando a atenção, mas principalmente o que me cansa um pouco algumas vezes assim, 80% da força de vendas do Brasil, você me desculpa a sinceridade, os caras só sabem vender contemplação. É por isso que se enroscam, entendeu? É por isso que acabam prometendo que não devem, ou acabam dizendo que não devem, porque o mais importante não é a contemplação. Não é, né? Aliás, eu gostaria que você tentasse descobrir uma coisa. Por que acontece isso? Eu tenho uma única explicação, que é espiritual. Por que o sorteio vem mais rápido para quem não está nem aí para ele? As pessoas mais desapegadas são as que são sorteadas mais rápido. É interessante isso. Mais rapidamente. E outra coisa engraçada é que, às vezes, ligam para os clientes sorteados e o sujeito fala assim, mas eu não queria agora. É verdade, aconteceu comigo já algumas vezes isso. Acontece. Então, já aconteceu. É o seguinte, enquanto ficar vendendo, comparando com juro de financiamento, apressando o cliente que já é naturalmente apressado por contemplação, falando assim, utilizando os argumentos mais batidos,
fazendo o que todo mundo faz, você terá o quê? A performance que todo mundo tem. Média para baixo. Agora, os caras que adquirem argumentações novas, que chocam, que impressionam, que falam coisas inusitadas, que fazem perguntas abertas, que questionam a vida financeira do cliente, que fazem questionamentos a respeito da vida financeira do cliente. Como é que você tem organizado assim o teu futuro? Como é que você tem pensado naquele momento em que você vai usufruir da longevidade no Brasil? Porque, cara, é o seguinte, prepare-se para viver muito. E viver com qualidade, né, Pedro? Principalmente viver muito e viver com qualidade. Eu fiz uma transmissão ao vivo outro dia com outro colega do consórcio aqui, a gente falando sobre aposentadoria. E eu gosto muito de citar o caso de um empresário aqui da cidade, que ele começou há mais de 20 anos a investir em consórcio. Ele trabalhava na mesma empresa que meu pai, era motorista de ônibus na época, e ele já começou a pensar fora da caixa. Não, isso aqui não é para mim. Se eu me aposentar aqui, eu vou ficar com um salário de R$1.800, R$2.000 no final da minha vida? Não, não quero isso. Ele começou a vender roupa dentro de casa. Foi em São Paulo, foi no Paraguai, começou a comprar e começou a vender. O que ele começou a fazer? Começou a investir em consórcio para comprar um carro, para comprar uma casa. E ele gostou tanto da ideia que ele pagava um consórcio até o final, pegava o dinheiro, comprava um terreno e construía e alugava. Hoje, ele tem um patrimônio multimilionário. Diz um amigo dele, o mais próximo, me contou outro dia, que só de aluguéis ele recebe mais de 50 mil por mês. Mas começou com uma cota de consórcio. Ou seja, ele está com... Não deve ter nem 60 anos de idade ainda, né? Ainda está jovem, com toda a saúde, todo o vigor, e está tranquilo, né? Ele tem todos os seus aluguéis, e a maioria são aluguéis comerciais. Então, ou seja, é essa ideia que eu tenho batido tanto na tecla para os meus clientes. Eu mostro para eles a vida deles daqui a 15, 20 anos. Como será? Será que você vai ter só a tua casa própria e nada mais? Com uma aposentadoria do INSS? Eu não arriscaria fazer isso. Então eu sugiro, olha, pensa no seguinte, uma casa de praia. Você, tua família, desfrutando um fim de semana, e daí você volta embora e aluga a tua casa na temporada. Já pensou quanto isso vai te lucrar no teu bolso no final da história? Imagine isso com 2, 3, 4 casas de aluguel. Imagine lojas, portas comerciais. Então eu tenho trabalhado muito isso, esquecendo da taxa de administração, esquecendo da contemplação, do lance, e batido nessa tecla no futuro. E tenho tido resultado satisfatório com isso. Muito legal. O Wagner Henrique Lima está fazendo uma pergunta para a gente, muito legal. Você entende o consórcio como um meio para adquirir um bem ou, como muitos falam hoje, em investimento? E eu digo para o Wagner o seguinte, tem 4 perfis, no meu entendimento, 4 perfis clássicos. Você tem assim, o cara que é financeiramente indisciplinado. Esse precisa do consórcio para mudar a vida dele. Ele se disciplina poupando com um boletim obrigatório. Você tem o cara que é do perfil poupador, ele é um acumulador de recursos e ele pode acumular recursos e patrimônio através do consórcio. Você tem também aquele que é potencial comprador, o que precisa de um bem, ele precisa de um apartamento maior, ele precisa trocar o automóvel, portanto ele tem o perfil comprador e o consórcio atende esse cara. E hoje você tem uma figura muito importante que é o investidor, que é o cara que compra carteira de cotas, que é esse que você acaba de descrever. Então o consórcio ele é para todos os perfis. E uma outra coisa que eu quero registrar aqui, além da presença de vários amigos queridos que eu já vi entrando aqui na live, o Diego Diniz me mandou uma mensagem muito carinhosa aqui, dizendo que os meus treinamentos lá em Manaus, no Grupo Cometa, concessionária Honda, querido grupo de concessionários Honda, que mudaram a vida dele. E isso é muito legal de ouvir. Muito obrigado, Diego. Estou muito feliz com a tua presença aqui. E se Deus quiser, logo, logo a gente se encontra de novo. Legal, legal. Esse tipo de feedback não tem preço. Isso aí é algo sem comparação, né, Pedro?
É muito legal. É uma pena, mas a gente está chegando ao final, já faltam 7 minutos para o Instagram bater 1 hora aqui, Pedro. E eu gostaria que você contasse um pouco, então, se for possível, sobre o teu novo projeto, né, para divulgar para o pessoal o que você está fazendo agora, que eu achei muito legal, o projeto da Mood-me. Se você puder contar aí antes da gente encerrar, eu fico muito grato por isso também. Cara, é muito interessante isso. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho 2 atividades muito importantes. 2 segmentos. Um deles é o consórcio, o outro é o franchising, né? Então, assim, eu tenho muitas redes franqueadoras para as quais eu tive a oportunidade de prestar serviços. E quando essa pandemia veio, por uma coincidência maravilhosa, eu encontrei um amigo de infância, um cara que eu não via há muito tempo, e esse cara, ele é especialista em perfumes. E um dia a gente está conversando e ele falou assim, sabe qual é o sonho da minha vida? É criar um modelo de venda direta de perfumes que a gente ensine a pessoa a vender e fazer renda e que essa pessoa tenha a oportunidade de recuperar o investimento muito rapidamente. E aquilo soou como música no meu ouvido, porque o franchising é isso. A gente sempre fica pensando em formas da pessoa fazer um investimento, recuperar rapidamente e ganhar uma atividade. Aí vem aquele desemprego danado, e esse meu amigo me fez uma oferta. Ele falou, olha, esse negócio, ele vai para frente junto com você. Eu tenho certeza que se você vier, a gente constrói um empreendimento vencedor. E eu tenho um outro amigo que é um gênio em marketing chamado José Ademar Júnior, é uma história à parte. E esse cara tinha uma marca maravilhosa na cabeça, Mood-me. Mood, no inglês, astral, espírito, digamos assim, humor, estado de humor, mood. Mood-me. Puta, é maravilhoso. Aí eu falei, cara, você me dá de presente essa marca? Ele falou, pô, é tua. É tua. Maior prazer. Me deu a marca. Um outro amigo me propõe sociedade no negócio. Que a pessoa investe muito pouco, R$ 3.500 no cartão de crédito em 12 vezes. Recebe o kit de venda, que é uma mala facilmente transportável, maquininha de cartão funcionando já no nome da pessoa, 16 perfumes, 16 testers para demonstração e o primeiro estoque. É um negócio que não é feito para dar margem. É um negócio que é feito para gerar renda para quem está precisando, mas através de um caminho que eu amo, que é o caminho da venda. Esse eu sei ensinar. Então, o que eu fiz? Eu já criei esse negócio com universidade corporativa, Unimudme. Os primeiros vídeos de treinamento já vão entrar no ar. Quer dizer, a pessoa faz um investimento muito pequeno e já recebe um tratamento de franqueado que investiu uma fortuna. Então, é uma ideia. Você pode pensar assim, lá vem o Furquim, né? Querendo vender para a gente um negócio. Cara, juro, se tem uma coisa que a gente não está levando em consideração, é margem de lucro, ganhos do empreendimento, mas sim gerar uma alternativa de renda para tanta gente que saiu das empresas, né, que foi desligado das empresas e ficou sem rumo. Eu acredito que quando tem um propósito lastreando um negócio, esse negócio avança, ele vai para frente. E Mood-me é isso, cara. Mood-me é um sonho assim de beneficiar muitas pessoas. E, cara, já disparou. Nós já estamos com gente em Foz do Iguaçu, nós já estamos com gente em Redenção, no Pará, nós já estamos com gente em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, em Alvorada, no Tocantins, já estamos com gente em Humaitá, no norte do Amazonas, já estamos com gente em Brasília, já estamos com gente aí no Brasil inteiro com as nossas malinhas vendendo perfume. Então, isso está me fazendo muito feliz. Que legal. Está me dando uma alegria muito grande no coração. E pode ter certeza que essa marca vai crescer. Se Deus quiser, vai crescer muito. Com certeza. E quem quiser saber mais sobre Mood-me, pode te chamar direto ali no teu direct e falar com você, isso? Pode me chamar no direct. O Homero, esse meu amigo, é um cara muito atencioso. Ele liga para a pessoa, explica, conversa. A gente flexibiliza ao máximo. Nós temos, assim,
nos colocado sempre como parceiros desses desenvolvedores de área. Então, por exemplo, alguém pode ficar com toda Curitiba, alguém pode ficar com uma determinada região do Brasil e multiplicar aquilo com um time de consultores. Outra coisa, a margem é alta. Por perfume vendido, se não me engano, dá R$82, cara. É um negócio, assim, muito inteligente. Para quem quer montar um negócio próprio, o investimento é baixíssimo e alta rentabilidade. É perfeito, é perfeito. Nós temos contas lá que se vender 4 perfumes em um mês ou 5 perfumes, paga a parcela do cartão. Entendeu? Aí, ou seja, investimento... Pedro, deixa eu te interromper aqui, porque eu estou vendo o relógio aqui que falta 1 minutinho para encerrar. Que pena, que pena. Pena mesmo. A gente poderia continuar o bate-papo aqui por horas e horas que eu não veria a hora passar. Mas o relógio manda. Eu acredito que a gente vai poder bater um papo outra hora, se você abrir a sua agenda novamente. Por favor. E poder trazer mais conteúdo para o pessoal aqui, com certeza. Cara, eu te agradeço pelo convite. Eu estou muito feliz. Eu sei da dificuldade, da importância, né, do trabalho que você e os seus colegas desenvolvem, mas assim, tenha certeza, o vendedor de consórcio, ele faz muito bem para o Brasil, ele faz muito bem para o país e ele faz muito bem para as pessoas. Você nunca vai se arrepender de vender uma cota de consórcio para alguém. Você vai fazer uma pessoa mais feliz, com absoluta certeza. Com certeza. É isso aí, Pedro. Muito obrigado mais uma vez. E até uma próxima oportunidade, que com certeza a gente vai abrir essa oportunidade aí. Muito sucesso, um abraço para você. Conte sempre comigo e um abraço para todos os colegas. Estou vendo o Fernando Maiotto, estou vendo um montão de gente aqui que eu tenho o maior carinho, Robson Carvalho. Vi tanta gente que entrou aqui, cara, que eu queria dar um abraço. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais, Pedro. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.